Se esse bebe morrer a culpa de Vox. Eu tava L quando a Ana, a faxineira da casa, entrou no salo com aquela criana magrinha no colo e jogou essa frase no meio do ensaio do casamento do Ricardo, o Million Rio do Morumbi. Na hora, o silêncio foi tão pesado que nem a Emicica teve coragem de continuar. A Rístria comeou semanas antes quando a noiva dele, a Camila, apareceu. Toda perfeita, sorriso treinado, migrudada, do lado a famosa Dona Lícia, daquelas mulheres que controlam tudo com um olhar. Todo mundo encantado, menos a Ana. Ela tinha crescido naquela manso, sabia, quando tinha coisa errada de sentir o ar. Viu a cicatriz de Cesrea no corpo da Camila, achou pomada de PC cirurgia recente, ouviu conversa sussurrada. A gente precisa manter tudo quieto, ate o casamento. E depois, se ele morrer antes do casamento, ninguém vai saber que existiu. Foi seguindo o cheiro de quarto abafado e leite azedo que a Ana achou a casa de Raspedes. Abriu um armário trancado e encontrou o bebe fraco quase sem chorar, escondido como lixo. Filho da Camila, neto da Dona Lícia, e condenado a sumir para não atrapalhar a fortuna do Ricardo. No dia em que tudo explodiu, Ana no levou o bebe pro salo. Levou também o údio que tinha gravado escondida. Quando a voz da noiva saiu pelo celular, dizendo que ele não podia estragar o futuro dela, o rosto do Ricardo desabou. Ali na frente de todo mundo um casamento acabou. E uma faxineira virou a verdadeira herona da casa. Quando o salo inteiro desabou em murmúrios e choque, parecia que o mundo tinha parado bem ali. Mas a verdade é que aquela cena foi Zucomeo. Depois que o Ricardo mandou cancelar tudo e expulsou Camila e Dona Elicia da Manso, o que ficou foi um silêncio estranho. Um silêncio de casa ferida tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ana saiu do salo tremendo mais firme. Levava o bebe no colo como quem segura um segredo que nunca deveria ter sido escondido. Assim que entrou no quarto de Raspedes, agora limpo arejado com as cortinas abertas, ela colocou a criana na cama improvisada e passou a mude leve na testa dele. Vó, te salvo meu amor agora, te sussurrou com a voz embargada. O Ricardo apareceu na porta alguns minutos depois. Ele não falou nada no cômio. S olhou o bebe, respirou fundo e deixou cair as lágrimas que vinha segurando desde o primeiro choque. Como algum faz isso com um filho? Murmurou quase sem voz. Ana não respondeu. O silêncio fala mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, a Manso virou uma espcie de hospital improvisado. Médicos entrando e saindo, exames, mamadeiras, cuidados. O bebe começou a ganhar peso devagarinho, agarrando o dedo de Ana como se dissesse não me deixa. E ela não deixava. Foi ali que Ricardo mudou. O homem que antes via contas, festas e contratos, agora passava horas sentado ao lado da cama, vendo a criana dormir, perguntando a si mesmo onde foi que perdeu o rumo. Numa dessas tardes, ele virou para Ana e disse: se você não tivesse visto ele, não estaria aqui. Eu devo tudo a Voc. Ela tentou rir, tentou dizer que não fez mais que sua obriga, mas o coral dela batia pesado. Porque não era sobre salvar uma vida. Era sobre salvar a verdade. E naquele silêncio carregado de emo, dava para perceber aquele bebe não tinha se encontrado próprio. Tinha encontrado uma família nascendo do jeito mais improvável possível. Nos dias que seguiram, a casa parecia outra. Não tinha mais luxo gritando em cada canto, nem aquela sensal de brilho falso que Camila e Dona Lícia espalhavam quando passavam. Agora o que existia ali era humanidade, fragilidade e, pela primeira vez, verdade. Ana passou a cuidar do bebe quase em tempo integral. Ela acordava de madrugada com os chorinhos curtos, preparava a mamadeira, media, a temperatura embalava no colo, ato solo acalmar. E enquanto fazia isso, conversava baixinho com ele, como se estivesse costurando com palavras tudo que tinham rasgado dele. Vocnote sozinho. Eu te, aqui viu, dizia, ajeitando a manta com cuidado. O bebe, agora chamado Mateus pelo Ricardo, começou a reagir ao toque dela. Segurava o dedo,
virava o rostinho ao ouvir sua voz, relaxava quando sentia seu cheiro. Era como se ele soubesse, mesmo tu pequeno, quem realmente tinha lutado por ele. Ricardo observava tudo de longe no comeu. Era como se tivesse medo de chegar perto, medo de encarar a verdade inteira. Mas aos poucos ele foi criando coragem. Um dia entrou no quarto com passos lentos, sentou na poltrona ao lado e ficou ali olhando Ana segurar Mateus no colo. Eu não sei como agradecer, disse com a voz baixa. Você trouxe meu mundo de volta ao lugar. Ana levantou os olhos surpresa. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. No Ana, qualquer pessoa no faria. Muita gente teria virado o rosto. Muita gente teria fingido que não viu. Foi aqui o silêncio caiu entre eles de um jeito diferente. Não era desconforto. Era reconhecimento. Na noite seguinte, enquanto Ana colocava Mateus para dormir, Ricardo apareceu porta novamente. Mas dessa vez, ele não parecia perdido. Parecia decidido. Ana, eu quero que você fique. Não como funcionaria. Quero voque como algum de confiança. Quero você perto desse menino. Ele precisa de você. Ela engoliu seco o coral disparado. E voque também precisa, completou ele com honestidade que doeu bonito. E ali naquele quarto simples com o abajur aceso e Mateus respirando suave, algo novo começou a nascer. Nu era romance. Nu era promessa. Era um comeu. Um comeu limpo verdadeiro, construído em cima da coragem de uma mulher que um dia foi invisível e que agora era o centro de tudo que importava. Os dias seguintes foram uma mistura de reconstruo e cautela. A Manso estava mais silenciosa, mas não era o silêncio pesado de antes, era um silêncio de cura, de algo comeando a se ajeitar depois de tanta dor. Mesmo assim, Ana sentia no ar que ainda havia feridas abertas, especialmente no coral de Ricardo. Ele passava horas sentado na varanda olhando o jardim, como se tentasse em silêncio entender onde tudo tinha desandado. Às vezes, Ana o encontrava com o celular na mão, encarando o número da Pólcia ou do advogado, respirando fundo antes de decidir se chamaria ou não. Voque não precisa carregar isso sozinho. Ela disse uma noite servindo um chá que sabia que ele gostava. Ricardo soltou um sorriso triste. Eu queria saber em que momento deixei de enxergar a verdade. Ana se sentou de frente para ele, mantendo a voz suave. Às vezes a gente se enxerga o que quer muito acreditar. E a Camila? Bom, ela sabia exatamente como aproveitar isso. Ele assentiu devagar, como quem finalmente aceitava algo que vinha evitando há tempos. Mateus, agora mais forte, começou a fazer sons mais animados. O médico disse que, apesar do comeu difícil, ele tinha chances excelentes de se recuperar totalmente. Essas pequenas vítreas viraram o combustível. Dentro da casa, cada sorriso novo, cada mozinha esticada, cada piscadinha esperta parecia trazer um pouco mais de vida de volta aos terrés. Certo dia, enquanto Ana dava banho no bebe Ricardo, apareceu encostado no batente da porta, observando a cena com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de gratido, mas também de admiral. Sabe, ele começou passando amor nos cabelos, eu passei a vida inteira achando que pessoas como Vox existiam em filme. Ana riu timida. Pessoas como eu que enxergam o que ninguém vê, que protegem sem receber nada em troca, que salvam vidas sem perceber. O comentário fez Ana desviar o olhar, tentando disfarçar o rubor. Mas Ricardo deu um passo frente. Obrigado por salvar meu filho. E por salvar a mim também de uma vida que teria sido uma mentira. Ela não respondeu. Sorriu. Um sorriso simples, verdadeiro, desses que não precisam de palavras. Ali naquele quarto iluminado pelo fim da tarde, com Mateus gargalhando baixinho na gua morna, a verdade ficou clara. Aquela casa estava mudando. E pela primeira vez, estava mudando para melhor. Com o passar das semanas, a Manso finalmente pareceu encontrar um novo ritmo. Não era mais aquele sem-rio de luxo exibido para impressionar visitas. Era uma casa viva, cheia de pequenos sons, o choro insistente de Mateus, pedindo colo, o riso timido de Ana, ao conseguir fazê-lo dormir, e o caminhar mais leve de Ricardo,
como se enfim tivesse tirado um peso que carregou por meses sem perceber. Mas apesar dessa paz crescente, uma sombra ainda rondava a mente dele. Uma tarde, enquanto Ana organizava o quarto de Hespédes, agora transformado num spa aconchegante, para o bebe Ricardo, entrou devagar, segurando alguns papis na mão. "Recebi uma atualizal do advogado?" disse com a voz pesada. Ana parou o que fazia. "Sobre elas. A Polícia J tem provas suficientes para seguir com o processo." Mas ele respirou fundo. Eu ainda não entendi como algum capaz de tanta crueldade. Ana se aproximou colocando a mão no brau dele, num gesto espontâneo. "Tem gente que faz qualquer coisa para não perder o que nunca teve de verdade. A Camila nunca quis família, ela quis oportunidade." Ricardo fechou os olhos por um instante, deixando a verdade assentir dentro dele. "Vó acha que o Mateus um dia vai entender tudo isso." "Não precisa", respondeu Ana, suave. "O que importa é o que ele vai viver daqui para frente." Aquela frase ficou ecoando no ar. Ele encarou Ana por alguns segundos como se tentasse ler algo além do que ela dizia. Havia respeito ali, admiral, e uma gratidão que não cabia nas palavras. No fim da tarde, os dois se sentaram no tapete da sala, observando Mateus dar seus primeiros movimentos mais firmes. O bebe esticou os braus na direita de Ana e soltou um som que parecia quase um riso. Ricardo sorriu. Ele confia em Voque mais do que em qualquer pessoa. Ana ajeitou a manta ao redor da criana. "Porque ele sabe que eu nunca vou deixar ele sozinho." O olhar de Ricardo suavizou. "E eu também sei. Não foi uma declaral. Não foi promessa. Foi-se a verdade dita do jeito mais simples e mais bonito possível." E assim, aos pouquinhos, aquela casa que quase virou sem rio de tragédia começou a se transformar num lar de verdade. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria que ninguém na Manso acreditava merecer depois de tanto caos. Era como se cada dia viesse costurando um pedacinho do que tinha sido rasgado. E no meio disso tudo, Mateus florescia. Ganhava peso, fora brilho no olhar. Começou a balbuciar, bater palminha, esticar os braus, pedindo colo sempre na direção de Ana. Ela se tornara o porto seguro dele, e sem perceber também era o de Ricardo. Numa manhã de domingo, enquanto Ana preparava a mamadeira na cozinha, Ricardo entrou devagar ainda com o cabelo bagunado e o olhar suave de quem dormiu um pouco melhor. Ele acordou chamando Voque e disse sorrindo de canto: "Acho que ele Jota sabe quem o coral dessa casa." Ana corou levemente rindo. "Ele esteja acostumado com a minha voz." "No." Ricardo balanou a cabeça. "Ele reconhece quem o salvou." O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era cheio de coisas que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Mais tarde, enquanto Ana espalhava brinquedos pelo tapete da sala, Mateus tentou pela primeira vez se levantar, segurando na perna dela. Caiu, levantou, caiu de novo. Que num impulso corajoso se manteve de pé por alguns segundos. Ricardo, que observava da porta, colocou a mão na boca para segurar a emo. "Ele ficando forte", Ana disse com os olhos brilhando. "Vox dois tu", ele respondeu sem pensar. Ela ergueu o rosto surpresa com a sinceridade. Ricardo caminhou ele sentou no chão e puxou Mateus para o colo, com o cuidado de quem finalmente entendeu o valor de uma vida. "Sabe, Ana", ele começou a voz baixa, quase um sussurro. "Eu passei muito tempo acreditando que felicidade era ter algum ao meu lado. Hoje eu percebo que felicidade é ter algum verdadeiro." As palavras ficaram suspensas no ar, delicadas, perigosas, bonitas. Ana desviou o olhar por um instante, respirando fundo. "Verdade é algo que pouca gente tem coragem de segurar." Ricardo sorriu, encostando a testa no topo da cabeça de Mateus. "Mas você segurou. E salvou todos NS. Não era um pedido. Não era uma pressa. Não era romance forado. Era cio comeu, tnu e sincero, de algo que ainda estava nascendo do jeito certo, no tempo certo. E pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que aquele lar também era dela. As semanas seguintes trouxeram, no S rotina, mas uma espécie de esperana temida, quase envergonhada, caminhando pelos corredores da Manso. Era estranho para Ana se ver ali, do presente tu necessaria, quando durante anos ela foi apenas a moa da limpeza.
Agora, quando ela passava, Mateus esticava os braços. E Ricardo, bem Ricardo, parecia sempre encontrar um motivo para ficar por perto. Numa tarde nublada, Ana estava no jardim empurrando o carrinho do Mateus devagar, aproveitando o vento fresco. O bebe dava gritinhos animados, como se cada folha balanando fosse novidade. Ricardo apareceu logo a 3 segurando 2 xícaras de café. Trouxe para Vordice, entregando uma delas. Obrigada. Ana sorriu meio sem graça. Ele te mais esperto a cada dia. Ele fica assim quando você por perto. Ricardo respondeu, olhando para Mateus como quem olha para um milagre. Ana desviou os olhos, sentindo o coral bater mais repido, mas tentando se manter no chão. Ele também te reconhece. Voc sabe disso. Ricardo respirou fundo, quase como quem confessa um medo antigo. Tenho medo de não ser o pai que ele merece. Ana soltou o ar devagar, passando a mão na cabeça do menino. O pai que ele merece é exatamente o pai que não desiste. E Voc não desistiu. Isso Jota diz tudo. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio, digerindo aquilo. Ento sem aviso, perguntou. E Voc Jota pensou em ficar aqui de vez, no S como governanta. Eu digo como parte dessa família. O mundo parou por um segundo. Ana sentiu o rosto esquentar. O coral tropeou dentro do peito. Ricardo, não sei se eu... Ele levantou a mão gentil. No te pedindo nada agora. Quero que saiba que desde que você entrou com Mateus nos braus naquele salo, meu mundo mudou de lugar. Voc trouxe a verdade de volta para mim. Trouxe vida. Ela respirou fundo, olhando o bebe, sorrindo, sentindo algo nascer dentro dela, um sentimento suave, mas real, que dava medo e aconchego ao mesmo tempo. Vamos com calma, ela disse, enfim, com um sorriso tímido. Mas eu gosto daqui. Gosto de Vox 2. E Ricardo sorriu como quem recebe uma promessa bonita. No de amor imediato, mas de possibilidade. E pela primeira vez, Ana percebeu que o futuro podia finalmente ser leve. Os dias seguintes foram trazendo pequenas cenas que sozinhas pareciam simples, mas juntas formavam algo que Ana nunca tinha vivido pertencimento. Ela acordava com o cheiro de café, vindo da cozinha, ouvia os passos de Ricardo no andar de cima, e logo depois o chorinho de Mateus pedindo colo. Era como se a casa inteira tivesse encontrado um novo ritmo, um ritmo que batia junto com o dela. Numa manhã ensolarada, Ana estava sentada no chão da sala, ajudando Mateus a empilhar bloquinhos coloridos. O bebe ria alto cada vez que derrubava tudo. Ricardo apareceu na porta encostado no batente, observando sem ser visto por alguns segundos. Era quase um ritual. Ele sempre parava, antes de entrar, como se não quisesse interromper a leveza que Ana trazia. Ele ficando sapeca? Ricardo comentou, sentando ao lado deles. Sapeca pouco. Ele jato manda na casa. Ana brincou. Manda em mim também, Ricardo respondeu rindo baixo, mas com uma verdade profunda na voz. O silêncio que veio depois não foi estranho. Foi confortável. Os TREs formavam uma pequena bolha de paz em meio a tanta estria difícil. No fim da tarde, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, Ricardo chamou Ana na varanda. Ele segurava um envelope. O coral dela gelou, achando que era sobre o processo sobre Camila, sobre coisas que ela ainda temia enfrentar. Ana, ele disse, entregando o envelope, isso aqui pra vó. Com as mãos trêmulas, ela abriu devagar. Era um documento de contratal formal, como governanta-chefe Sal Rio, maior moradia garantida. E no final, uma frase escrita, Mo. Confio em você. Aqui, a sua casa também. Ana sentiu uma onda quente subir pelo peito. Ricardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, ele respondeu aproximando-se com calma. Quero que fique, não por obrigar. Mas porque a gente funciona melhor quando você aqui? Ela respirou fundo com os olhos marejados. Eu fico, mas não por causa do documento e sim pelo que a gente construindo. Ricardo sorriu um sorriso sincero, quase menino. Mateus no colo dela deu um gritinho feliz como se tivesse entendido tudo. E ali naquela varanda banhada pelo fim do dia,
Ana percebeu que pela primeira vez na vida estava deixando de sobreviver para finalmente começar a viver. Os dias passaram devagar do jeitinho que o coral da Ana precisava para entender aquele novo lugar na vida dela. A Manso, que antes parecia grande demais, fria demais, agora tinha risadas espalhadas pelos corredores e cheirava a bolo quente nas tardes de domingo. Era como se cada canto tivesse finalmente encontrado sossego e ela também. Numa noite tranquila, depois de colocar Mateus para dormir, Ana desceu as escadas devagar ainda com o cheiro suave de talco preso na roupa. Encontrou Ricardo sentado na sala luz baixa, olhando para uma caixa antiga cheia de fotos de família. Ele levantou os olhos quando ouviu os passos dela. "Não queria te acordar", ela disse. "Eu que não consegui dormir", Ricardo respondeu, mostrando um sorriso cansado. "Tava tentando entender como a vida muda tu é arrepido e às vezes para melhor." Ana se aproximou sentando no sofá, ao lado, deixando uma distância respeitosa, mas no fria. "A vida muda quando a gente tem coragem de mudar com ela." Ele concordou com a cabeça, respirando fundo. "Sabe, Ana, eu sempre achei que era aguentar tudo sozinho. Mas depois de tudo isso percebi que fora pedir ajuda. Confiar." O olhar dela suavizou. "Ninguém precisa carregar o mundo sozinho, Ricardo. Nem Vok." Ele desviou o olhar por um instante como se escolhesse as palavras. Quando Vok chegou naquela sala com o Mateus nos braços, foi como se algum tivesse acendido a luz dentro de mim. Eu achei que conhecia todas as pessoas da minha vida, mas ali eu percebi quem realmente estava do meu lado. Ana sentiu o peito apertar de um jeito bom, um aperto que reconhecia afeto, respeito e algo que ainda estava nascendo devagarinho. "Eu fiz o que meu coral mandou", ela disse. Ricardo sorriu. "E foi exatamente isso que salvou a gente." O silêncio que veio depois não precisava de explicar. Era um silêncio cheio de promessa, no de obrigal. Um silêncio que dizia que eles estavam se encontrando no por acaso, mas porque tinham sido quebrados e reconstruídos no mesmo lugar. E naquela noite simples, sem festa, sem testemunhas, sem palavras grandes, Ana percebeu que o futuro J não dava medo, dava esperança. Com o passar das semanas, Ana começou a se acostumar com algo que nunca tinha experimentado de verdade ser vista. No como funcionaria, no como recurso, mas como algum que importava. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. A cada manhã, quando ela encontrava o sorriso de Mateus e o olhar tranquilo de Ricardo, sentia algo dentro do peito se ajeitar como uma pea que finalmente encontrou seu lugar no quebra-cabeça. Certa tarde, o cu de São Paulo estava coberto por nuvens pesadas prometendo chuva. Mateus brincava no tapete da sala batendo os bracinhos no ar, enquanto Ana dobrava algumas roupinhas recém-lavadas. Ricardo entrou carregando 2 xícaras de chocolate quente, rabito novo, que ele fingia ser coincidência, mas Jota era rotina entre os dois. "Previso disse que vai cair um temporal daqueles", Ricardo comentou entregando uma das xícaras. "Tempestade boa, aquela que vem para limpar o que estava pesando", Ana respondeu sorrindo de canto. Ele se sentou ao lado dela no tapete, observando Mateus tentar ficar de pé, segurando no sofá. O bebê caiu de bumbum e riu alto, e os dois riram junto como se fossem uma família de verdade, sem nem perceber. Depois de alguns minutos, Ricardo respirou fundo como quem toma coragem. "Ana, posso te perguntar uma coisa?" Ela levantou os olhos devagar. "Claro. Vós feliz aqui, nu por causa do trabalho, por causa da gente." A pergunta veio tão sincera que o coral dela tropeou dentro do peito. Ana pensou em tudo no bebê encontrado no armário escuro, na dor que viu no medo que enfrentou, na coragem que teve na paz que chegou depois. "Sou ela!" respondeu baixinho com uma honestidade quente, talvez pela primeira vez na vida. Ricardo sorveu o ar como quem recebe um presente inesperado. "Então eu quero que vós fique. Quero construir isso aqui com calma, sem pressa, mas com verdade." Ana não respondeu de imediato. Colocou a mão sobre a dele, um gesto pequeno simples, mas que dizia tudo. Do lado de fora, a chuva começou a cair forte, batendo nas janelas como um aplauso do destino. E ali naquele tapete macio, com Mateus gargalhando entre os dois, Ana entendeu a tempestade deles, Jota tinha passado.
Agora era tempo de reconstruir. Juntos. Com o passar dos meses a Manso, parecia ter aprendido a respirar de novo. As luzes antes frias e exageradas agora iluminavam uma casa viva cheia de passos pequenos, risadas inesperadas e conversas silenciosas que diziam mais do que qualquer declaral. Ana, que antes caminhava pelos corredores de cabeça baixa, agora circulava com naturalidade, no pôr-se achar dona de nada, mas por finalmente sentir que estava onde deveria estar. Certa manhã, enquanto a chuva fina caía do lado de fora, Ana preparava o café na cozinha. Mateus batucava com uma colher na mesa animado, e Ricardo entrou logo a Teresa ainda sonolento, ajeitando o cabelo bagunado. Ele acordou cantando hoje. Ricardo comentou se aproximando. Cantando ou reclamando? Ana brincou. Para mim, tudo que ele faz agora parece-me sica, respondeu rindo. Eles se entreolharam com aquela intimidade nova, leve, que surgia sem forar nada. E naquele instante, Ana percebeu como tudo tinha mudado no S para Mateus, mas para ela também. Era como se pela primeira vez ela tivesse construído algo que ninguém poderia arrancar dela. Mais tarde, Ricardo pediu que ela o acompanhasse até o jardim. As flores estavam começando a nascer depois da estal mais difícil, e o cheiro de terra molhada trazia uma nostalgia boa. Ele segurava algo na mão, uma pequena caixinha de madeira. Ana franziu o senho, surpresa. O que isso? Ricardo abriu devagar. Nu era joia, nu era pedido, era uma chave. A chave do quarto ao lado do meu, disse com a voz baixa. Jota, faz um tempo que eu quero te entregar. No para te pressionar és para te lembrar de que você no T sozinha. Nem precisa estar. Ana sentiu os olhos arderem. Ricardo, isso mais do que eu imaginei. Vote, mais do que eu imaginei, ele respondeu sincero. Ela fechou a mão ao redor da chave, sentindo o metal quente. Não era um havano apressado. Era um convite, um espal, um passo. E quando Mateus correu para os dois, esticando os braços e gritando um mam cheio de felicidade, Ana soube aquele lugar, aquela vida, aquelas duas pessoas eram a nova estria que ela merecia viver. E pela primeira vez ela escolheu ficar. No por necessidade. Mas por amor, o tipo de amor que nasce devagar, silencioso e transforma tudo. O tempo passou e pouco a pouco aquela casa que um dia quase se tornou palco de tragédia virou sem rio de recomeu. Ana se pegava sorrindo sozinha ao arrumar o quarto, ao preparar o café, ao ouvir Mateus balbuciando novas palavras que surgiam do nada. Era como se cada detalhe simples carregasse agora um significado novo, um sentido que ela nunca tinha encontrado na vida antes. Numa tarde tranquila de sol morno, entrando pelas janelas, Ana estava dobrando roupas pequenas, camisetas minúsculas, meias perdidas, um macaco azul que Ricardo tinha comprado com a desculpa de "não resisti, achei a cara dele". Mateus brincava no tapete, tentando encaixar blocos enquanto resmungava baixinho J, frustrado como S, um bebe de quase 1 ano consegue ser. Ricardo entrou na sala nesse exato momento, observando os dois com um sorriso que ele J nem tentava esconder. Ele puxou meu ginil. Ricardo brincou. Ana riu. Não sei quem puxou, quem Vox 2 reclamam igualzinho. Ele se aproximou, sentou no chão ao lado dela e ajudou Mateus a segurar os blocos. Por alguns segundos, nenhum dos TRS disse nada. Era-se uma cena comum, mas carregada de coisa grande paz segurana, vinculo. Depois de um tempo, Ricardo suspirou fundo. Vox-J reparou, ele comeou, olhando para ela com aquele jeito rio e ao mesmo tempo suave. A casa mudou. Eu mudei. O Mateus bom, o Mateus T, virando um mundo inteiro. Ana sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Tudo mudou. E você faz parte disso, Ricardo completou. Ela sentiu o peito apertar do jeito bom, do jeito de quem finalmente se percebe importante. Às vezes eu penso, ela disse, se eu não tivesse visto aquela porta aberta naquela noite, o que teria sido desse menino?
Ricardo olhou para Mateus agora tentando morder o Perrier Prio bloco. A vida teria sido infinitamente mais triste. Ele voltou os olhos para Ana. E a minha também. O silêncio que seguiu não precisava de resposta. Era cheio demais. Ricardo tocou de leve a mão dela, um gesto temido, quase um pedido de permisso. Ela não afastou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos aos dele sem pressa. Naquele instante, Ana entendeu uma coisa que mudaria tudo. Ela não era mais a mulher que caminhava pelos cantos com medo de ocupar espaço. Agora ela era parte fundamental daquele lar. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro bonito, simples e inteiro ao lado deles. O inverno chegou devagar, trazendo aquele frio gostoso de São Paulo, que faz as casas ficarem mais silenciosas e aconchegantes. Na Manso, o clima era outro. Antes aquele lugar parecia enorme demais, cheio de eco e ausência. Agora tinha cheiro de lar. E muito disso vinha de Ana, da forma como ela deixava tudo mais leve, mais vivo, mais verdadeiro. Certa noite, depois de colocar Mateus para dormir, ela desceu as escadas com passos suaves. Encontrou Ricardo na sala sentado no sofá, olhando a Errivore que tinham montado juntos para o fim de ano, a primeira Errivore deles, como algo que nenhum dos dois tinha nomeado ainda, mas que Jotot existia forte mesmo sem definir. Ele dormiu ripido hoje? Ricardo perguntou, abrindo espaço ao lado dele. Ana se sentou. T crescendo. Cada dia fica mais cansado, ela disse rindo baixinho. Por alguns instantes ficaram apenas observando as luzes piscando na Errivore. Era incrível como aquele brilho simples dizia tanto. Era quase um símbolo do que eles estavam vivendo, luz onde antes tinha sombra. Ricardo respirou fundo, pareceu juntar coragem. Ana, eu queria te agradecer de novo. Não é pelo que você fez? Mas pelo que você faz todos os dias. Pelos sorrisos do Mateus, pela paz dessa casa e pela paz que você trouxe para mim também. Ela virou o rosto para ele, surpresa com a sinceridade. Eu fiz o que meu coral mandou. Ento seu coral enorme, ele disse, quase num sussurro. Ana sentiu aquela velha mistura de medo e esperança, mas dessa vez o medo era menor. Porque ela sabia mesmo que Nu estava mais pisando em terreno Instvel. A vida pela primeira vez parecia firme. Ricardo estendeu a mão e com delicadeza tocou a dela. Seja o que for que a gente esteja construindo aqui, eu quero fazer do jeito certo. Com calma. Com respeito. E com você. Ana apertou a mão dele de volta com um sorriso tímido e cheio de luz. Ento vamos juntos. No nosso tempo. E foi ali, naquela sala iluminada por uma Errivore simples, que a estria deles deixou de ser sobre dor e virou sobre cura. Às vezes a vida coloca diante de Enes escolhas difíceis, caminhos que parecem pesados demais. Mas a verdade é que o bem que fazemos, mesmo quando ninguém este vendo, sempre volta. Sempre encontra um jeito de transformar nosso destino. Ana salvou uma vida, e sem perceber, salvou a própria vida também. Assim, quando a gente escolhe a verdade escolhe a gente de volta. Evoque o que faria no lugar dela. Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais estrias que tocam o coral e fazem a gente acreditar de novo na fora do que humano e verdadeiro.